Eu quero voltar a falar do grave acidente que resultou na morte de duas pessoas. A Yasmin Ferreira, de 19 anos, e o seu Odorico Manuel, de 58, que não tinha nada a ver com a situação. Estava no lugar errado, na hora errada. Vou voltar a conversar com a Mirna Pinto. Ela segue no local onde o acidente aconteceu, vai conversar com um especialista em trânsito. Porque, Mirna, eu tenho uma dúvida. Eu estava dando uma lida antes de começar o Balanço Geral a respeito das punições, criminais a quem pratica esse tipo de corrida clandestina, os famosos rachas ou pegas, como são também chamados aqui em Manaus. E eu vi que em caso de lesão corporal, tô lá dirigindo, tô apostando corrida, atropelei uma pessoa, ela ficou machucada, eu posso ser preso e cumprir até 3 anos em regime fechado, tá? Nesse caso, Mirna, que a gente teve 2 mortes, o que deve acontecer é a minha principal dúvida. Já tô com você, minha amiga. Oi, Alisson, ele deve responder aí, os 2 condutores devem responder por homicídio doloso, justamente quando não há intenção de matar. Alisson, mas só para a gente continuar falando sobre o acidente, a gente segue aqui no local onde foi registrado então esse grave acidente na tarde de ontem aqui na Avenida do Turismo, e eu preciso só retificar algumas informações. Então a gente tem 3 veículos envolvidos. Em um dos veículos, no Siena vermelho, a gente tinha então o senhor Odorico Manuel Freitas, de 58 anos, ele que morreu na hora do acidente, e ele não estava conduzindo, ele não era então motorista, tá? Só retificando essa informação, ele estava, Alisson, como passageiro. Quem conduzia então esse Siena era a filha dele, a Karine, e eles estavam voltando de um almoço, eles estavam indo para casa, retornando então de um almoço. E como eu também citei, ela sofreu escoriações, foi encaminhada para o 28 de agosto, foi liberada ainda ontem, e hoje então está acontecendo aí o velório do seu Odorico. Essas informações que ele então era o passageiro e não o condutor, foi inclusive confirmado então pelos próprios familiares, e que eles também estavam então retornando de um almoço, estavam indo para casa, estavam retornando de um almoço. Foram as informações então confirmadas, tá, pela família, só para a gente retificar então essas informações. E aí preciso também falar que no Polo Preto, então aí o condutor na verdade era o Renan Maciel, de 20 anos, e o que chama atenção é que todos os envolvidos, eles eram jovens, os que estavam então no Polo. Isso aí realmente chama muita atenção. E aí a gente tem também a Maria Eduarda, de 20 anos, eles estavam na frente, era o condutor, o Renan, juntamente aí com a Maria Eduarda no banco do passageiro. Eles não sofreram, eles sofreram apenas escoriações porque o airbag aí do veículo, Alisson, acabou sendo acionado. Como passageiros, então, já no banco de trás, a gente tem o Wellington Santos Azevedo, de 26 anos, a namorada dele, a Yasmin, que infelizmente acabou perdendo a vida, morreu aqui mesmo no local, ela de 19 anos, outra jovem, ela que inclusive na hora então aí do capotamento, ela foi arremessada e morreu, Foi realmente muito triste essa cena, o corpo dela ficou no meio da via. E também o Pedro Henrique Souza da Silva, outro jovem também de 22 anos. E na Maroc, então o condutor, o Luiz Gustavo Silva Lima, de 23 anos, ele, estou ressaltando aqui que ele fez o teste do bafômetro, deu negativo. Ele foi flagranteado então pelos crimes de homicídio cometido com dolo eventual e lesão corporal. Ainda há pouco a gente tem essas imagens, ele deixou a delegacia especializada em homicídios e sequestros, seguiu então aí para a audiência de custódia. O Renan, ele segue hospitalizado, tá? Por isso que ele ainda não foi para a audiência de custódia. Todos os veículos, tanto o Siena, quanto a Maroc, quanto o Polo, eles foram apreendidos, foram encaminhados, foram levados então para a sede da DHS, porque eles ainda serão periciados. E agora as investigações, Alisson, seguirão aí com a delegacia especializada em acidentes de trânsito, que fica inclusive na sede da DHS, justamente para apurar então a dinâmica do acidente e a responsabilização então dos devidos envolvidos. Mais cedo, Alisson, apurando aqui todas as circunstâncias do acidente, nós conversamos com a Graciete, com a dona Graciete, ela que mora aqui na Avenida do Turismo há mais de 20 anos, possui um mercado, ela que é vendedora aí de frutas, de água de coco na avenida, e ela confirmou essa informação, que também é a primeira linha de investigação aí para o acidente, que é justamente aí que esses 2 condutores, tanto o Renan quanto o Luiz,
o Luiz, que é o condutor, era o condutor da Amarok, e o Renan, que era o condutor então do Polo, eles estariam apostando essa corrida clandestina, que é o famoso pega, que é o famoso racha. Então a dona Graciete, ela confirmou essa informação. A gente vai acompanhar agora um trecho do que ela conversou com a nossa equipe. Pode rodar. Eles estavam assim no racha, eles começaram a faixa mais ou menos, acho que umas 3 horas ali no racha, né? Aqui no pega aqui, que é o modo deles, né? É sexta, sábado e domingo aqui. Só que isso fica muito perigoso para nós aqui, porque essa faixa de pedestre aqui, ó, ficou muito pequeno para nós, né? Aí quando nós estávamos ali, trabalhando aqui, vendendo aqui, que nós olhamos, ele passou, essa Amarok passou, e passou outros carros junto com ele, né? Mas só que ele é com muita velocidade, que quando chegou aqui a faixa, acho que de 200 a 300 metros, só ouvimos como se tivesse saltado uma descarga, né? Que nós olhamos para cima, só vimos foi fumaceiro. Parecia assim um monte de barro que tinham jogado para cima, um monte de fumaça. E o carro ia capotando, foi esse que ficou lá na curva lá, né? E nós não vimos o outro para cá e nem o outro que estava desse outro lado da pista, né? O Senna vermelho. Mas o que estava no meio da rua já tinha jogado a moça. A moça tinha saído do carro, né? Isso. E o rapaz, parece que depois que eu não sei, que eu cheguei lá, que eu tava com a minha perna batida, fui devagar, mas quem chegou primeiro lá foi nós. Parece que já tinham tirado o rapaz de dentro do carro, eu e a moça. Portanto, aí o relato da dona Graciete, ela que foi uma das primeiras testemunhas a chegar logo após o acidente, ela também falou, Alisson, na verdade ela fez um apelo em relação à instalação de uma faixa de pedestres aqui na Avenida do Turismo. O trânsito, o fluxo aqui na Avenida do Turismo é intenso. E logo bem em frente, praticamente, ao local onde ela mora, tem uma parada de ônibus e aí eles precisam atravessar. E ela citou que ela demora muito tempo para conseguir atravessar. E ela, claro, falou, repetiu que esses acidentes, na verdade, que essas pessoas, que esses condutores costumam trafegar aqui na Avenida do Turismo em alta velocidade, mesmo com os radares eletrônicos que foram instalados aqui em toda a extensão da via. A gente vai acompanhar também esse trechinho da fala dela. Pode rodar. Eu faço um apelo aí pro prefeito que venha dar uma olhada aqui, botar uma faixa de pedestre aqui, pra gente passar aqui, né? E uns quebra-mola na avenida, né? Porque a gente é ser humano. Nós estamos vivos aqui, a gente vai andando aqui, um carro entra aqui dá uma porrada na gente, lá vai a gente, né? E a gente precisamos viver e viver. E é isso, então ela faz esse apelo, né, para ter então aí um redutor de velocidade aqui na Avenida do Turismo, essa faixa de pedestres e claro, né, esses condutores precisam respeitar. Eu estava comentando, Alisson, que tem vários radares de fiscalização eletrônica espalhados aqui na Avenida do Turismo, mas o que chamou a nossa atenção, para ser mais pontual, são 7 radares na Avenida do Turismo, tá? Infelizmente, a Avenida do Turismo continua liderando, então, as infrações por velocidade em Manaus. Ainda assim, ela continua sendo aí a via onde esses condutores mais costumam correr. Isso aí de acordo com o próprio vice-presidente do IMU, tá? O Leda Júnior. Ele fez uma entrevista e ele citou exatamente isso. São 47 radares instalados, 27 fiscalizando e tem então a implantação de mais 20 que estão justamente nessa fase de implantação aqui na Avenida do Turismo. São 7. Porém, no trecho, quando a gente veio da Ponta Negra, Alisson, para chegar até aqui o local, a gente não encontrou nesse sentido, tá? Ponta Negra, Turismo, radares de fiscalização eletrônica. Os radares, eles estão mais posicionados, instalados mais lá na frente. E aí, claro, a gente sabe que tem todo um estudo por parte do IMU para fazer o posicionamento desses radares em locais estratégicos onde tem um índice maior, né? Onde tinha esse índice maior de acidentes de trânsito. Mas chamou a nossa atenção exatamente isso. Está aqui no início, aqui da Avenida do Turismo, não vimos nenhum radar de fiscalização eletrônica. A gente vai conversar, agora eu vou chamar ele aqui comigo, Rafael Cordeiro, ele que é especialista em trânsito. Pode chegar aqui, Rafael, muito obrigada pela tua participação, mais uma vez, no Balanço Geral.
Rafael, infelizmente, esse acidente trágico que aconteceu no final de semana não foi o único, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Alisson, uma outra pessoa, um motociclista, perdeu a vida, também aqui na Avenida do Turismo. Mas esse acidente realmente trágico, uma pessoa, seu Odorico, perdeu a vida, ele que não tinha nada a ver, então, com esse pega. Rafael, a princípio, quando a gente fala de lei de trânsito, né? Código aí, lei de trânsito, o que pode e o que deve acontecer, então, com esses condutores que até então são os responsáveis pelo acidente? Mirna, boa tarde, Mirna, Alisson e a todos que acompanham o programa Balanço Geral. Bom, dentro do Código de Trânsito Brasileiro existe a parte administrativa, que são as infrações de trânsito. É importante salientar, Alisson e a todos que acompanham o seu programa, que na parte administrativa não vai ser feito nada, Mirna. Por quê? Para que esses condutores que estavam supostamente realizando racha, né, disputando corrida, precisaria que a fiscalização de trânsito, ou seja, um agente de trânsito, flagranteasse no momento da ocorrência dessa disputa. Não havia qualquer tipo de presença dos agentes de trânsito, portanto, não serão autuados. É uma infração de natureza gravíssima, multiplicado vezes 10, além da suspensão e apreensão, né, a remoção dos veículos. Essa parte administrativa é prevista no Código, porém não vai ser implementada pelos órgãos, não pode. Tem que ser no ato, no cometimento da infração. Porém, o Código também traz a parte criminal, os crimes, que é disputar a corrida, que foi o caso. Esses dois condutores cometeram o crime, segundo o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, disputar a corrida em via pública. Tem 3 situações. Só o fato de disputar a corrida já é crime. Detenção de 6 meses a 3 anos. Porém, se dessa disputa, Alisson, ocorrer uma lesão grave, aí ela sobe de 3 para 6 anos. Agora, quando há morte, aí a reclusão passa de ser de 5 anos a 10 anos. Resta saber, a Polícia Civil fez todo um trabalho investigativo, né? A Delegacia de Homicídios, o delegado, inclusive, deu uma entrevista, né, à imprensa. A equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica e Científica também esteve aqui colhendo os vestígios, os veículos vão ser periciados. E a gente espera, Alice, sinceramente, que esses dois condutores que conduziram seu veículo de forma irresponsável e assim prejudicaram 2 famílias, encurtaram, interromperam a história de 2 famílias, aqui 2 vidas, sejam devidamente e exemplarmente punidos. Para quê? Para que não venha a ser habitual, cotidiano, rotineiro nas vias de nossa cidade, Alisson, essas situações que choca, que impacta, que indigna, porque poderia ser com qualquer um de nós, mesmo. Poderia ser com você, comigo, com você, Alice, que está no seu veículo, com a sua família. Então é preciso sim haver uma política dura, uma política de fiscalização. Historicamente, a Avenida do Turismo é um palco de disputa de racha, de pegas. É uma via que foi recentemente recapeada, alargada, ou seja, que tem elementos aí que proporcionam, além dos inúmeros locais, bares, né, flutuantes. Então, é importante que haja, Mirna, fiscalização presente, atuante, constante, para que não tenhamos que estar aqui noticiando e lamentando vidas perdidas de forma tão bruta. E, Rafael, os próprios dados do IMU, eles são alarmantes. Muitas mortes já foram registradas neste ano de 2025 até o dia 11 de novembro. E a gente também chama a atenção para a quantidade de radares, 7 radares instalados, e ainda assim as pessoas continuam não respeitando. Então é importante que esses condutores, eles tenham consciência, né? Sim, com certeza. Em um cenário ideal, uma questão utópica até na nossa realidade, o ideal seria que todos nós, enquanto condutores, tivéssemos a educação, o respeito às normas de trânsito. Não é a realidade, Mirna. Por isso, a implementação cada vez mais de fiscalização eletrônica, os radares, os corujinhas. A fiscalização por meio dos agentes é importante, é preponderante, principalmente nos fins de semana, como já falei, uso de bebida, né, ali festas e tudo mais, principalmente nessa região. E a gente vê que até o dia 11, como você bem trouxe na sua pergunta, foram 205 mortes. Se somadas as 3 mortes desse fim de semana, Alice, já são 208 mortes no trânsito em nossa cidade.
fora inúmeras pessoas aí sequeladas que vão levar marcas para o resto da sua vida devido à imprudência e irresponsabilidade no trânsito. Então, claro, a gente sempre apela para a questão do bom senso, do respeito, da educação. Mas, Mirna, não é a realidade. Por isso que, paralelo a isso, é preciso haver a coerção, a punição e é exemplar para quê? Para que aquele mau condutor irresponsável não venha a ferir você, ferir a mim, a ferir a todos nós que buscamos respeitar as normas de circulação. Então, Rafael, para a gente entender, uma das medidas, então, seria fazer aquelas blitz, né? Aquela famosa blitz que tem, principalmente aos fins de semana, porque os índices aumentam realmente. Inclusive foi, né, o que a dona Graciete falou em relação à velocidade. As pessoas, aí tanto sexta, sábado e domingo, elas correm bastante aqui na via. Sim, sim. O fim de semana, se você observar, Mirna, é carente da fiscalização presente física dos agentes de trânsito. Nossa cidade carece de fiscalizadores. Sou até antipático para a sociedade, mas quando acontece um evento dessa natureza, dessa proporção, com esse impacto, aí todo mundo tem que fiscalizar, tem que ter blitz. Por isso que o trabalho da fiscalização, ele é um trabalho preventivo. Quando a pessoa vê uma blitz, vê um agente de trânsito, vê a fiscalização, ela coloca o cinto, ela joga o celular, ela desacelera, ou seja, ela automaticamente passa a respeitar, a obedecer, porque viu a fiscalização. Então, a falta da presença dos agentes de trânsito no fim de semana de forma ostensiva e preventiva contribui, sim, para o comportamento de grande parte dos usuários da via. E, como eu falei, historicamente essa via sempre tem esse histórico de racha, de pega, de disputa de corrida. Por que não fazer um trabalho com inteligência, com planejamento, a fim de justamente evitar e passar um recado para a sociedade que esse tipo de comportamento, essas atitudes, essas condutas não são aceitáveis, não devem ser aceitáveis por todos nós. E você que tem um familiar que gosta de beber e de dirigir, aconselhe para que ele não seja mais uma vítima ou um causador, né, de uma situação como a gente vivenciou ontem, infelizmente. Hoje, 2 famílias choram, enlutadas, indignadas pela irresponsabilidade de 2 pessoas. Muito obrigada, Rafael. Mas a gente também faz o apelo, né, Alisson, em relação a esses condutores, esses motoristas terem educação no trânsito, porque foi o que o Rafael estava falando. No momento ali da blitz, a pessoa larga o celular, a pessoa coloca o cinto, quando isso realmente deveria ser o normal, deveria ser porque esse é o certo. Então, realmente, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de consciência, já que esse acidente, aí segundo a própria informação da polícia, foi causado, então, por quê? Por imprudência, já que esses 2 condutores estavam fazendo, né, apostando aí esse pega, esse racha, como popularmente é conhecido.